Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. E vamos seguir lendo as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. E seguramente através dela o Espírito Santo nos vai encher, preencher, corrigir, exortar, ensinar, guiar, ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Mas antes de ler, vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que ilumine as nossas mentes para compreender a sua palavra. Porque somente o Espírito Santo é que pode fazer isso. Tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. E te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine para compreender a sua palavra. Venha através dela nos renovar, fortalecer, preencher, consagrar, porque sem o Senhor nós não somos nada. Só o Senhor pode trazer a vida e a vida eterna. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. João 14, 15. Jesus ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então aqui no versículo 15 é extremadamente forte, né? Jesus ele fala que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então quantas são as pessoas que falam de Deus, que são religiosas, né? Católicas, evangélicas, protestantes, o que seja, religiosas, que falam de Deus, mas essas mesmas pessoas não guardam os mandamentos de Deus, não obedecem à palavra de Deus. Então, na verdade, no fundo, essas pessoas falam de Deus, mas não são de Deus. Deus não está com elas. Ela pode falar, Deus está comigo, mas não é verdade. E a prova de que Deus não está com ela é que a vida dela, espiritualmente, é morta. Não se vê os frutos do Espírito Santo na vida da pessoa. Como é que você pode saber se a pessoa é de Deus ou não é de Deus? Se ela obedece a Deus, se ela expressa o caráter do Senhor Jesus, se quem olha para ela vê Jesus, vê Deus, né? Não vai ver perfeição porque não somos Deus, mas vê os frutos do Espírito Santo, vê uma luz, vê algo diferente, então essa pessoa é de Deus. Porque muitas pessoas falam, mas eu creio em Deus, eu tenho muita fé, eu recebi muitos milagres, mas isso não quer dizer nada. Né? Até na macumba se manifesta milagres. Na bruxaria, no voodoo, se manifesta coisas sobrenaturais. Não é porque você viu algo sobrenatural que isso comprova que a pessoa é de Deus. Não, que o diabo também ele faz coisas sobrenaturais. Ele se veste de anjo de luz, ele engana. Então, para saber que a pessoa é de Deus, é necessário ver os frutos na vida dela. Por isso Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quem ama Deus de verdade, guarda os mandamentos de Deus. Quem não guarda os mandamentos de Deus, não ama. A maioria das pessoas só querem buscar Deus para ver se recebe alguma coisa. Então essas pessoas não são de Deus. Por isso ele diz aqui. E ele continua. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Ou seja, aqui
o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ser glorificado e deixar os seus discípulos, ele estava dizendo que não os deixaria órfãos, mas que deixaria o Consolador, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Então, quando Jesus subiu, desceu o Espírito Santo para habitar dentro dos discípulos, dos crentes. O Espírito da verdade, ou seja, para guiar aos discípulos a verdade. Porque você vê que nós vivemos em um mundo cheio de mentiras, de maldades, não é verdade? E somente o Espírito Santo, somente o Espírito de Deus é que pode iluminar os nossos pensamentos e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por isso é extremadamente importante ter uma comunhão com o Espírito Santo. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, nasce de novo, né? Então a pessoa recebe o Espírito Santo, que vai habitar dentro dela para sempre, como disse Jesus. E vai estar guiando ela, orientando ela, em todas as áreas, em todos os aspectos da vida da pessoa. Por isso ele diz, né, em outra palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, teremos que estar atento à voz do Espírito Santo, que está, não em todos, mas na vida daqueles que creem, dos fiéis, dos que amam ao Senhor Jesus. Né? Por isso ele disse aí, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Quer dizer, a pessoa que é mundana, obviamente que ela não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai habitar no incrédulo. O Espírito Santo habita somente naqueles que são de Deus. Então muitas pessoas falam que tem o Espírito Santo, mas não tem. Como podemos saber que a pessoa tem o Espírito Santo? Quando ela ama a Deus, quando ela pratica a palavra de Deus, quando ela obedece a palavra de Deus. Essa é a verdadeira prova que a pessoa tem o Espírito Santo. Não é cair no chão, não é virar cambalhota, não é rir que nem um doido, não é gritaria, não é você cantar um hino, se emocionar e chorar, ou sentir um arrepio. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é emoção pura. Isso aí é uma loucura. O que você vê aí nas redes sociais, na internet, na televisão, as pessoas que gritam, choram, rodopia, caem no chão, falam em supostas línguas, supostas profecias, isso tudo é mentira. Isso aí é um espírito enganador. Um espírito satânico que se faz passar pelo Espírito Santo. Que a pessoa faz tudo isso, mas 5 minutos depois está falando palavrão, está fazendo o que não tinha que fazer, está vivendo no pecado, não obedece à palavra de Deus, não medita na palavra de Deus, não é fiel a Deus. Então será mesmo que o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa? É lógico que não. É só você usar a sua inteligência e raciocinar um pouco. Então, a prova de que o Espírito Santo está dentro da pessoa são os frutos. Inclusive está escrito na palavra de Deus, né? Que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Os dois são opostos entre si. As obras da carne são prostituição, feitiçaria, idolatria, orgias, homossexualismo, lesbianismo, enfim, pecados. E os frutos do Espírito é paz, amor, alegria, gozo, fidelidade, bondade, etc, etc, etc. Então é por aí que você vai medir se a pessoa tem ou não tem o Espírito Santo. Tá bom? É pelos frutos, é aquele ditado, né? Pelo fruto você conhece a árvore. Por exemplo, a árvore pode dizer que é uma bananeira, mas se ela produz limão, então não é uma bananeira.
Verdade? Se a árvore diz que é uma bananeira, então ela tem que produzir o quê? Banana. Não pode produzir um fruto diferente. Falar uma coisa e produzir outra. Assim é a pessoa. Ela não pode dizer que é de Deus e produzir frutos podres. Viver uma vida errada. Entende? Então, use a sua inteligência. Não se deixe enganar por esses espíritos enganadores. Tanto se fala do Espírito Santo, mas estão muito longe de ter o Espírito Santo. Porque só aqueles que amam ao Senhor Jesus e o obedecem, que creem nele de todo o coração, é que realmente recebem o Espírito Santo. Tá bom? Versículo 18 ele diz: não deixarei que fiquem órfãos, ou seja, sozinhos, desamparados, sem um pai. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda... Olha, novamente ele fala aqui. Marca bem o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você vê que ele faz encapé nessa palavra, né? Por terceira vez ele fala aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Claríssimo, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então aqui Jesus, ele nos dá uma ideia, nos ensina o que o Espírito Santo faria, né? É Jesus que dá o Espírito Santo e ele nos ensinará a verdade, a palavra de Deus. Ele nos faz lembrar da palavra de Deus, né? Por exemplo, você lê a Bíblia e passa um tempo, mas aquela palavra está dentro de você e o Espírito Santo te faz lembrar sempre daquela palavra. Quando você comete um erro, um pecado, uma falha, você se lembra. Quando está diante de você dois caminhos, o Espírito Santo te ilumina para escolher o caminho certo, o caminho correto. Não é? Por isso é importante estar atento à voz do Espírito Santo. Né? Esse é o trabalho dele, nos ensinar a palavra de Deus. Hoje em dia, com tantas religiões, tantas igrejas, tantos supostos pastores, bispos, apóstolos, diáconos, presbíteros, tanta gente. E é muito joio no meio do trigo. Há muitos lobos disfarçados de pastores, mercenários. E como você vai saber se o que essa pessoa está falando é a verdade ou não? Você tem que comparar a vida dela com a palavra de Deus. Você tem que comparar o que ela diz com a palavra de Deus. Você tem que comparar o que ela faz com a palavra de Deus. Porque se a vida dela está contrária ao que está escrito na Bíblia, então fuja dessa pessoa. Não importa quem seja, o nome que tenha, fuja porque é um enganador. E como que você vai saber se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não medita a palavra de Deus? Por isso as pessoas são enganadas.
Por isso as pessoas são enganadas, porque elas têm preguiça de ler a Bíblia, não querem ler a Bíblia e querem ir para uma igreja e receber tudo mastigadinho. Aí tem uma pessoa lá, supostamente Deus, fala um monte de abobrinha e ela aceita como se fosse a palavra de Deus. E ela aceita porque ela não conhece a verdade. Vocês estão dando para ela lixo, estão dando para ela porcaria e ela está pensando que é de Deus. Por isso que você tem que ir direto na fonte, que é a Bíblia. Pense, analise e veja se não é verdade. Versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Está vendo aqui? A palavra de Deus, o Espírito Santo nos traz uma paz. Podemos estar vivendo dias difíceis, dias maus, pandemia, problemas econômicos, problemas familiares, né? Tanta guerra, tanta luta, mas dentro de nós há uma paz, há uma certeza que a palavra de Deus nos traz. O Espírito Santo nos traz de que vamos vencer e vamos estar um dia com Ele no seu reino. E é isso que traz paz. Somente uma pessoa de Deus tem essa verdadeira paz. Essa verdadeira paz que habita dentro de nós. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Olha aqui. Então aqui Jesus ele está dizendo que ele vai voltar. Quando você escuta falar Jesus voltará, ele vai voltar. Ele vai voltar primeiramente para levar a igreja dele, o dia do arrebatamento. E aí vai começar a grande tribulação, onde vai se manifestar o anticristo, o falso profeta, os 7 anos de grande tribulação, que está escrito lá no livro de Apocalipse, de Daniel. Em outro momento podemos estudar isso também. E Jesus vai voltar depois do arrebatamento para julgar esse mundo. Então, ele confirma aqui: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem que é o príncipe do mundo? Diabo, né? Satanás. Aquele que governa esse mundo. E governa aqueles que não são de Deus, né? E ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se e vamos sair daqui. Quer dizer, terminando de falar todas essas coisas, se levantou e foi. Então, medite novamente, volte a ler essa palavra, porque é extremadamente forte, tá bom? No próximo vídeo vamos dar continuidade e aí vamos para o capítulo 15 do Evangelho de João. Se possível, se inscreva no canal, veja a série de vídeos desde o capítulo 1 e adiante. Mande o link desse vídeo a outras pessoas para que elas também possam conhecer a verdade. Deus abençoe e até o próximo vídeo.